E olha, a gente segue falando de saúde aqui no Panorama, porque você sabe o que é fibromialgia? Essa doença crônica é caracterizada por uma dor generalizada. O tratamento é feito com a ajuda de medicamentos, alguns à base da canabidiol, uma substância que ainda gera muitas controvérsias no meio científico. Há 8 anos, Alessandra foi diagnosticada com fibromialgia. Dores generalizadas pelo corpo fazem parte da rotina. A gente acorda 3, 4, 5 vezes por dia, pela noite, na madrugada. Quando amanhece o dia, eu estou exausta, fadigada. A parte da manhã, o amanhecer, é a parte mais difícil para o fibromialgico, porque ele está todo enrijecido, a dor está constante, a fadiga, é um cansaço surreal. Por ser uma doença crônica, a fibromialgia não tem cura. Desde que foi diagnosticada, Alessandra realiza tratamento. São mais de 3 remédios por dia. É uma doença invisível, é uma dor que não passa, e aí você toma vários medicamentos, aí eu estou no medicamento que eu durmo para dormir, aí para acordar, para me ativar eu tenho que tomar um outro medicamento, fora os medicamentos da crise, da sensibilidade do estômago, e são vários medicamentos, e tem períodos, porque tem uma hora que ele já não está mais fazendo o efeito do primeiro momento. Aí você tem que retornar, tem que fazer troca de medicamentos e assim são vários medicamentos. Em situações mais extremas, alguns médicos fazem a recomendação para pacientes usarem remédios à base de canabidiol, substância retirada da maconha. O problema é que, devido ao alto custo, alguns pacientes precisam entrar com ação judicial para que empresas que trabalham com planos de saúde possam bancar o medicamento. As empresas de plano de saúde, as operadoras de saúde, elas não estão fornecendo a medicação por uma das duas razões. Ou porque ainda o corpo de evidência científica ainda está crescendo, e, em segundo lugar, porque o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde inclui novos tratamentos mediante essas evidências científicas. Então, necessariamente, as operadoras ou também os agentes públicos de saúde ainda não terem incorporado essas medicações para tratamento da dor crônica, estarem relacionados a esse processo dinâmico de estudo da medicação. Mas existe já um movimento muito grande no Brasil, em muitas cidades, né? Uma comunidade de pacientes que têm dor crônica, para as quais se pretende tornar essa medicação mais acessível. Muitas iniciativas no Brasil, inclusive. O reumatologista explica que a substância ainda requer estudos mais aprofundados sobre seus efeitos em pacientes com dores crônicas. Existe uma informação cultural e, de alguma forma, uma evidência científica, mas ainda inicial, ainda não completa, de que esses derivados da cannabis, tanto o canabidiol como alguns outros, poderiam oferecer alguma vantagem de tratamento para as pessoas que têm dor crônica, para as pessoas que têm dor chamada de neuropática, que é a dor dos nervos, e para algumas pessoas que têm formas específicas de epilepsia. Pacientes com fibromialgia que têm dor crônica, às vezes, podem se tornar pacientes com dor crônica de difícil controle. Então, o canabidiol, nesse caso, apesar dos estudos ainda não serem tão aprofundados e definitivos, mas ele pode representar uma alternativa para esse grupo de pessoas que fazem o tratamento convencional, mas que não logram resultado ou redução da sua dor ou controle da sua doença. Alessandra nunca recebeu prescrição médica para usar remédios à base de canabidiol, mas diz que a liberação do tratamento poderia ser uma nova alternativa para o tratamento da doença. Eu acredito assim que tudo tem que ser estudado cientificamente. E eu acredito muito na ciência, no estudo. Muito mesmo. Se as pessoas envolvidas, para provar que esse medicamento de fato é eficaz, vai dar um resultado, claro que eu serei a favor. Enquanto isso não acontece, ela vai vivendo do jeito que dá. Enquanto isso, a gente vai vivendo a cada dia, a cada amanhecer, agradecendo a Deus, acordei, cheguei na noite, vamos lá, vou tentar dormir, tentar amanhecer bem, tentar amanhecer de boa, tentar levar uma vida normal, que não é fácil. A gente está aqui sorrindo, está aqui conversando, mas eu estou com dor.
Ai, não é possível. É possível. Para quem tem fibromialgia não é frescura, não é mimimi, não é querer chamar atenção, não é nada disso. É uma doença crônica. Se fosse uma doençazinha sem importância, ela não tinha um nome crônica. É verdade, fibromialgia é algo muito sério e que só muito recentemente as pessoas começaram a falar mais seriamente a respeito dessa doença, né, Thaís? Que é, como a nossa entrevistada bem colocou aí, uma doença crônica que precisa ser tratada diariamente, aos poucos, né, como é a diabetes, pressão alta, outras doenças que também são incapacitantes aí para a vida da pessoa. Inclusive, pessoas aí que têm fibromialgia têm episódios aí de dores intensas que paralisam a pessoa não consegue fazer absolutamente nada, nem viver aquele dia. Por isso que todo o tratamento que se encontra para amenizar ou para melhorar a qualidade, amenizar as dores, né, e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas são super importantes, né, Thaís? Olha,